be like when I walk by your side. I can only imagine. Principalmente do empoderamento com relação à vida de vocês, com relação ao corpo de vocês, a finalmente tomar a direção e as rédeas da vida de vocês. Eu costumo começar falando assim, e eu faço uma analogia, por exemplo, vocês vão num jantar. E aí, tem pessoas que são vegetarianas, tem pessoas... Quem é vegetariano? Tem algum vegetariano? Tem quem gosta de churrasco? Quem não gosta de churrasco? Os vegetarianos. Mas vamos imaginar que aqui tem uma mesa farta e que tem tudo que vocês gostam. Eu não sei o que vocês gostam, mas tem aqui. E aí o churrasco vocês podem deixar pra lá, ou o que vocês não gostam, deixa pra lá. Pega só aquilo que fizer sentido, aquilo que vocês gostaram, vocês usufruem. Eu espero que dessa minha conversa com vocês, que tenha alguma coisa que vocês possam usufruir. Outra coisa, vocês não reparem assim no meu jeito, porque eu trabalhei na assistência social desde 2005. Então, se daqui a pouco eu for um pouco mais enfática, vocês não dão bola. E outra coisa, eu não consigo falar na frente de muitas pessoas sem tirar eu preciso ver um siso de alguém, porque senão eu começo a ficar agoniada. Aí eu começo a ver um sorriso, eu já fico mais tranquila. O bom é que eu botei o óleo do Alexandre para diminuir um pouco o estresse. Quando a Débora me... É chique isso aqui, né? Nunca tinha visto. Aqui está um dos meus contatos, no final eu mostro. Isso aqui é vício acadêmico, tá? Na verdade eu nem queria botar isso aqui, mas... Sabe aquela... Daqui a pouco tu... Sei lá... Tu escreve alguma coisa e tu pensa, meu Deus, onde é que, por que isso veio parar aqui? Como é que eu escrevi isso? E daí surgiu aqui, né? Mas é interessante porque eu comecei na PUC, como eu disse, desde 2005 eu trabalho na assistência social. Eu trabalhava com crianças e adolescentes, principalmente em situação de vulnerabilidade social. Mas eu fiquei pensando, e a Magda acabou trazendo uma frase que para mim é muito significativa, que foi eu sair da doença para trabalhar na saúde. E isso eu vou levar para mim, porque realmente foi por causa disso que eu acabei mudando de áreas e conheci o coaching, né? Então eu faço pós-graduação em psicologia positiva com ênfase em coaching. Alguém já ouviu falar em coaching? Já. Coaching é uma estratégia, um mix de ferramentas, na verdade, que alia técnicas da psicologia, da administração, entre outras técnicas, onde eu, junto com o cliente, que é chamado coachee, a gente parte de um ponto A, de um princípio, de um estado atual, para um estado desejado, que seria o ponto B. E dentro de 10 sessões, a gente vai caminhando o caminho numa jornada a chegar a esse ponto. Basicamente, grosseiramente, é assim que funciona o coaching. Quando a Débora me convidou para palestrar, eu vou dividir isso com vocês porque eu estou com muita vontade. Assim. Eu não tinha tanta propriedade sobre fibromialgia. Eu não conhecia a doença, né? E quando ela falou, não, mas daí tu fala sobre dor. Aí, bom, dor é uma coisa que, felizmente ou infelizmente, eu posso falar sobre ela. E aí ela falou, tu tem que falar sobre tu tem um título para tua palestra? Aí me veio essa frase, a primeira frase que veio na cabeça. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Depois eu fui procurar na internet de onde é que surgiu, né? Aí não sei se alguém tiver conhecimento, a gente divide, mas pelo que eu vi foi do Carlos Drummond de Andrade. E é um poema que se fala sobre amor, né? Então,
colocando no caso o amor, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Bom, a gente poderia ficar a noite inteira discutindo sobre isso, mas não é o caso. Mas eu pensei, no caso de fibromialgia, será que o sofrimento é opcional? Será que uma pessoa em sã consciência opta por sofrer? E peço licença para vocês, porque a minha conversa vai ser... Vocês estão conscientes prestando atenção em mim, mas a conversa que eu vou ter vai ser muito mais com o lado direito do cérebro de vocês, que é o centro direcionador do inconsciente. Então eu vou contar muitas histórias para vocês que talvez no início vocês vão ver que talvez não vai fazer muito sentido, mas daqui a pouco vai chegar 2, 3 dias depois, uma semana depois, vocês... Ah, mas aquilo que a Maine falou na palestra agora está fazendo sentido. Então eu vou contar algumas... O panorama do que eu vou conversar com vocês é como que eu construí esse conceito de dor para poder falar para vocês hoje, baseado em alguns casos profissionais que eu tenho, em algumas pesquisas. Sobre a fibromialgia, como eu não conhecia, eu fui procurar quem sabia do assunto, daí eu conversei com um médico do Centro da Dor do Hospital Mãe de Deus, mas eu acredito que a Débora falou também, mas vou dar só uma pincelada, assim, né? Até porque acredito que todos estejam relativamente ambientados com o assunto. Eu vou procurar frisar mais no final sobre o tratamento terapêutico, psicoterapêutico no caso, e terapêutico também, mas vou falar mais do meu domínio, né, de psicoterapia, e a hipnose que eu utilizo como ferramenta. Vou falar mais um pouco sobre hipnose, vou deixar vocês curiosos, assim, pensando, o que é isso? A Débora falou de exercício, será que ela vai hipnotizar a gente? Eu parto do princípio que a dor é subjetiva. E pelo que eu entendo dos colegas palestrantes também, a gente está junto nessa ideia de a dor sendo subjetiva. Querem ver um exemplo? Pensem numa cadeira, qualquer cadeira, pensem numa cadeira agora. Pensaram? Quem pensou numa cadeira clara, de cor clara? Quem pensou numa cadeira de cor escura? Quem pensou numa cadeira com braço? Sem braço? Quem pensou na cadeira que está sentado? Da mesma forma que vocês pensam numa cadeira, provavelmente baseada na construção de alguma cadeira que fez sentido para vocês, a mesma coisa é o conceito de tudo que vocês desenvolveram até hoje. Porque nós somos resultados das milhões de relações que estabelecemos ao longo da nossa vida. Então, cadeira tem um significado para você. Você pode até não perceber, por que eu pensei nessa cadeira? Mas se tu for parar para pensar, ela tem um sentido. E a dor é a mesma coisa. A dor, ela é orgânica, sim. Ela é a manifestação de um sintoma. Ela vem baseada de causas orgânicas. Mas como tu lida com ela, é subjetivo. Que foi o caso que o Alexandre colocou das duas pessoas que foram demitidas. Uma encarou de um jeito, a outra encarou de outro jeito. Porque é subjetivo. Vem baseado nas construções, nos processos simbólicos e emocionais que essa pessoa adquiriu ao longo da vida. Pensando nisso, para ilustrar melhor, eu vou falar do caso. Tem nome o que eu tenho. Isso aí foi quando eu estava eu trabalhava em 2005. Entreguei a idade, tá? Eu era estagiária, para dizer que eu não sou tão velha assim. Em 2005, eu trabalhava na Vila Fátima, que é uma das vilas da Bom Jesus, na leste de Porto Alegre. E trabalhava como estagiária e fazia acompanhamento com crianças, desde criança até idosos, assim. E aí tinha uma mulher de uns 28 anos de idade, ela tinha sintomas claros e típicos de transtorno obsessivo compulsivo, daquelas de
checar a boca do fogão para ver se está aceso ou não, de abrir e fechar a porta várias vezes, chavear, tirar, olhar, não, mas não está bem fechada, ir lá, chavear de novo. Então, era transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu estava estudando na faculdade, eu estava na cadeira de psicologia humanista. E eu estava me identificando muito com essa abordagem teórica, que é a abordagem do Viktor Frankl, do Carl Rogers, para quem conhece um pouco mais. E o princípio da psicologia humanista é que a pessoa não é feita de rótulos. Ela é o que ela é. E eu porque a faculdade ela deixa a gente meio robotizado, assim, né? E eu muito robozinha, quando ela perguntou pra mim, mas tu sabe o que eu tenho? Eu não queria dizer que ela tinha transtorno obsessivo compulsivo, porque ela é o que ela não é aquele rótulo. Mas ao longo das conversas que a gente teve, eu comecei a perceber sofrimento nela, porque ela queria saber o que ela tinha. E quando eu estava percebendo que ela estava sofrendo, eu disse, tu tem um transtorno obsessivo compulsivo, funciona assim, assim, é desse jeito. Ela foi atrás da cadeira e fez assim, ai, tem nome o que eu tenho. Porque ela não estava sozinha nisso. É subjetivo, para mim não fazia sentido, mas para ela fez todo o sentido do mundo. E quando eu encaminhei ela para fazer um tratamento com abordagem cognitivo-comportamental, que na época era o que eu entendia que seria uma boa abordagem para ela, eu me encontrei com ela um mês ou 2 depois, ela já não tinha mais os sintomas. E ela me agradeceu por isso, mal ela sabe que eu é que tinha que agradecer, porque ela me deu uma baita lição de que a dor é subjetiva, não sou eu que vou dizer para ela o que significa o que ela está sentindo, é ela que vai dizer para mim. A gente vai trabalhar junto nisso. E aí ficam, assim, era como ela estava, né? Meu Deus do céu, mas por que eu fico o tempo todo abrindo e fechando, mas por que? E eu, consequentemente, pensando, mas por que ela quer saber disso? Não tem sentido nenhum. Então a gente estava assim, totalmente desconectado, né? E pra gente se conectar, eu aprendi ao longo da minha trajetória profissional que para eu me conectar com uma pessoa, para eu me empatizar com ela, eu preciso conhecer o máximo dessa pessoa sem julgar. E era o que eu estava fazendo, eu estava julgando. Então, quando eu fui fazer a minha trajetória para poder falar com vocês, mais especificamente sobre o meu dia, foi o que eu fiz. Eu quis conhecer um pouco mais sobre essa doença para poder falar sobre ela, para poder me empatizar com ela. E aí eu me lembrei que eu assisti um vídeo no YouTube falando sobre abordagem crônica, né? E aí era um anestesista que falou sobre alodínia, que a linha de pensamento do vídeo dele é que a dor como uma doença. E a alodínia é um fenômeno em que tu pega, imagina eu estou passando esse passador no meu braço. É um passador, ele pega uma pena e passa no braço assim. Aí ele falou, agora imagina uma pessoa portadora de dor crônica e ele pega um maçarico e acende. Ele sente isso aqui quando passa no braço. Então, quando eu estou passando esse passador no meu braço, na verdade, para uma pessoa com dor crônica, é como se estivesse passando um maçarico. No outro dia, eu ainda estou fazendo fisioterapia, não devia nem usar essa bota, mas eu quis ficar bonita. Eu estou fazendo fisioterapia porque eu estou com bursite no pé, eu torci o pé em janeiro. E eu fui para minha sessão de fisioterapia, e aí a Ana perguntou pra mim, e aí, Maine, como é que tu tá? Eu disse, eu tô bem, Ana, eu só queria poder caminhar sem sentir dor. Aí eu deitei na maca, porque tu tem um infravermelho que tu põe antes de fazer os exercícios, né? E eu pensei, nossa, eu só quero caminhar sem dor. Pessoa com dor crônica dorme, acorda, trabalha, vive com dor. Aí eu na maca chorando assim, acho que eu tô pronta agora pra fazer a quadríceps. Agora eu me senti empática. Nosso cérebro funciona assim. Lado esquerdo e lado direito.
Lado esquerdo é racional. Ele enxerga por detalhes, tá vendo cada um no seu compartimento. Ele é linear. 1 mais 1 é 2. Ele é o responsável por processar as informações e ele categoriza as informações. Nosso lado esquerdo. Nosso lado direito, ele é emoção. Ele é sensorial. Ele pensa por imagens. Ele pensa num todo. Um exemplo de processamento por detalhes em um todo. Sem olhar para trás, vocês sabem quantas janelas tem aqui na sala? 3. Um falou 3. Tem 10. Na verdade, porque é separada por vidro, né? É uma grande e uma aqui. Mas garanto que o inconsciente de vocês sabe, porque o inconsciente, ele é como uma câmera. Ele processa tudo em volta sem preconceito. Preconceito no sentido de pré-conceitos. Ele não filtra nada, o inconsciente. A nossa consciência sim, porque imagina se a gente tivesse a consciência de tudo que a gente processa. O nosso cérebro não ia ser muito legal. Mas o nosso inconsciente, ele processa tudo e ele vai guardando lá na gavetinha e vai crescendo o iceberg lá. Que a Nízia falou pra gente. Tudo e qualquer estímulo que a gente recebe, a gente processa. E vai guardando lá embaixo. O que serve, a gente vai guardando lá embaixo. Tudo. Fica tudo ali até o que a gente não sabe. Inclusive as janelas aqui dessa sala. Mas a gente processa. O que está aqui, vocês estão processando, o que eu estou olhando para mim, mas o inconsciente de vocês está olhando para a porta, para a cor da parede, para os detalhes, para tudo, como um todo. Mas o lado esquerdo, ele filtra. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, na sociedade, a gente ainda funciona, a gente ainda não. Desde o princípio do século XVIII e século XIX, quando começou a medicina a tomar uma proporção mais lógica das coisas e deixando terapias milenares como a oriental como uma terapia alternativa, sendo que há muito mais tempo elas já existiam, elas começaram a ver o ser humano como um corpo impessoal, despersonalizado, baseado apenas em causa e efeito. Então, o corpo, ele é uma somatória de sintomas que constitui uma doença. Com essa doença, tu tem um tratamento tal, tu faz isso, toma isso, o resultado vai ser isso e tu tá curado. É a remissão dos sintomas. Não é um corpo com um processo emocional, simbólico, subjetivo. É um corpo. E a gente vive nessa sociedade. Consigo até identificar algumas corporações, assim, algumas coisas. Deixa pra lá. Só que tem essa ponte aqui, ó, que na neurologia chama o corpo caloso, que é o responsável por essa comunicação interhemisférica, que com exceções de alguns casos de epilepsia tipo a pior, essa cirurgia ela é feita para... Mas de maneira geral todo mundo tem o corpo caloso unido um ao outro. Mas tem aquelas pessoas que dizem, não, eu sou 100% racional. Não acredito nessas coisas aí de terapia alternativa, essas coisas aí não existem. Assim como também tem aqueles que funcionam com o lado direito do cérebro. E com isso não conseguem lidar com certas situações que requer organização. Não estou querendo me culpar. Mas os dois lados são importantes, os dois lados requerem equilíbrio.
Só que, ultimamente, na sociedade, e aí tu pode ver por uma pesquisa em que a depressão aumentou 758% nos últimos 16 anos, que a gente não está olhando para esse lado aqui da gente. A gente não está se vendo. A gente não está vendo a nossa essência. A gente está sendo muito mais valorizado pelo conhecimento que a gente produz do que pelo nosso ser. A gente é muito mais valorizado pelas roupas que a gente tem do que pelo conteúdo do nosso caráter. E é isso que acontece em tantas outras doenças relacionadas ao psicossomático. E aí eu conversei com o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio é uma figura, porque ele é um médico assim, que ele tenta ser racional e ele não é, porque a esposa dele é espírita. Então ele tenta explicar as coisas pela razão, mas chega um tempo que ele não consegue. Até que chega um momento que ele fez várias pesquisas e ele disse: descobri que realmente existe um inconsciente coletivo. Eu disse pra ele: não. Enfim. E aí ele estava me falando, só vou dar uma pincelada por cima, porque a Débora já falou um pouco, mas ele disse que a fibromialgia inicia com uma dor aguda, e para quem não sabe, dor aguda, para ela se tornar oficialmente uma dor crônica, são depois de 90 dias. Então uma pessoa com fibromialgia, no mínimo, assim, com a graça de um médico muito sensível, com uma equipe muito sensível, em 90 dias ela tem um diagnóstico. Se não, é um ano e pouco, até diagnosticar a fibromialgia. Ela é multifatorial, mas não se sabe o que nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha. Se é genético, se vem do estresse, se é o estresse que causa a fibromialgia, se é a fibromialgia que causa o estresse, não se sabe. É ligado à hipervigilância corporal, que é isso que a Débora falando da questão de tocar. Tem que tocar com muito cuidado pessoas assim. E aí vem a questão emocional de: ai, que frescura, porque, ai, não pode te tocar mais, não, é dor, dói. Pega um maçarico e toca em ti e vê se tu vai gostar. Pode parecer como cistite. Isso eu coloquei também porque eu conversei com duas pessoas assim que têm diagnóstico de fibromialgia. Elas falaram: eu passei 6 meses indo no médico o tempo todo com infecção urinária até ele descobrir que não é infecção urinária. Então eu ia para o hospital tomar. Isso é muito comum. Muito comum, né? Muito comum. E tomar remédio não é. Dor mais do que o normal. Esse foi um efeito que ele foi embora. Mas na verdade é. Daqui a pouco vem. O Self-2 vai lembrar o inconsciente. Insônia. O Self-2 é o centro direcionador da mente inconsciente. No coaching ericksoniano, que eu vou explicar para vocês mais adiante, a gente não chama muito de consciente e inconsciente, a gente chama Self-1 e Self-2. Self-1 é o centro direcionador da mente consciente, Self-2, centro direcionador da mente inconsciente. Tu com dor, tu não vai conseguir dormir, logo tá ligado à insônia. Não tendo sono, tu não vai ter organização temporal, tu não vai conseguir fazer uma coisa com começo, meio e fim. Não vai ter essa organização. Alguém já ficou fazendo um trabalho e ficou 24 horas acordado, alguma coisa assim? E como é que foi no outro dia? Fulano, não ia fazer isso? Fulano, é. Tu fica... E mais dor, né? Tem perda da capacidade da memória recente, em consequência. Pensa que todos os sintomas que eu vou colocando, na verdade, é uma reação em cadeia, na verdade. Porque aí a tendência da perda da capacidade de memória recente foi devido à atrofia do hipocampo,
E aí a atrofia do hipocampo causa essa falta de organização temporal por causa da insônia e a perda da capacidade da memória recente. E consequentemente com tudo isso, vem os transtornos de humor, geralmente ligado à depressão, com a característica da ansiedade, né? De maneira geral, são pessoas exigentes, como a Débora falou, né? E o Dr. Sérgio ele falou uma questão muito interessante. Ele disse que pessoas com fibromialgia, na sua história, ele chamou o termo de perdedoras afetivas. São geralmente pessoas que na construção da sua história de vida, infância, adolescência, são pessoas que tiveram uma perda significativa de uma figura que é muito importante para ela, que não necessariamente é a morte, mas daqui a pouco foi um rompimento de uma coisa que foi muito forte para ela. E ela acaba, de uma forma geral, das pacientes que ele atendeu, são pessoas que ou tiveram ou a mãe foi uma pessoa muito dura, muito rígida, ou o pai, ou teve alguma situação com uma pessoa que era de confiança, ou passou por uma situação em que se rompeu essa questão afetiva com essa pessoa. Ele disse que é muito comum aparecer no consultório dele pessoas com essa característica. E o tratamento que ele foi, botei de novo aqui o lado, o cérebro, porque eu vou falar do tratamento desse lado do cérebro aqui, que foi o que o Dr. Sérgio me falou. Qual é o tratamento? Ele disse, primeiro de tudo, e eu concordo com ele, tu precisa minimamente começar a resolver a dor e o sono. Não tem como pensar não tem como pensar com dor, não tem como pensar com sono. Tem que resolver isso primeiro. Gostei mais do tratamento do Alexandre, né, obviamente, da Débora, do que propriamente os medicamentos para transtorno de humor que ele indicou, né. Que tem efetividade, sim, tem, em casos daqui a pouco em que a pessoa está com um sofrimento significativo e precisa de imediato fazer esse tratamento, ele pode ser efetivo. Eu coloquei dual aqui porque são medicamentos que trabalham com a serotonina, que é ligado ao humor, e a noradrenalina, que é ligada à dor. E a atividade física, ele diz que estudos indicam que a pessoa com fibromialgia faça ou tente fazer atividade física inicialmente, para também a liberação de endorfina, que é importante para adquirir bem-estar, enfim. Esse é o tratamento pro lado esquerdo do cérebro. Agora eu vou mostrar para vocês o tratamento pro lado direito do cérebro. Essa imagem é cômica, mas na verdade nunca se encarou com tanta seriedade o rir, né? Não sei se alguém já viu o Patch Adams, ou já ouviu falar, ou já viu o filme. O Patch Adams já falava sobre isso em 1960, 1970. Sobre os benefícios que tem o riso, a diminuição de cortisol, que é um hormônio que em excesso e por muito tempo ele causa o estresse, o aumento da endorfina, que é o aumento dos neurotransmissores responsáveis dentro do sistema límbico, que é a endorfina e a serotonina, né, que é responsável pelo bem-estar, a atividade física também, o chocolate também, o sexo também, dá pra escolher, né? O importante é a liberação de endorfinas, né? Mas o sorriso, uma coisa interessante, eu não sabia, não sei se vocês sabiam, a liberação de endorfina ela tem um efeito residual de 45 minutos. Quando tu ri, 45 minutos depois o teu cérebro ainda está sofrendo efeitos sobre esse sorriso. E um sorriso é contagiante, querem ver? Olhem um pra cara do outro. Escolhe uma pessoa e olha pra ela. Você já começa a rir sem antes fazer exercício. Porque o exercício é assim, deixa eu pegar uma pessoa séria. Quem quer fazer o exercício? Quem quer fazer? Eu vou. Pescoço. Aí
rir é o melhor remédio, não é clichê, ele é verdade. E às vezes, para uma pessoa portadora de fibromialgia, que ainda não sabe que tem, tu pergunta para ela quanto tempo ela ri, ela não sabe qual foi a última vez que ela riu. A minha cunhada, ela não tem fibromialgia, mas ela tem uma doença crônica que até hoje ela ainda não sabe que ela tem, só que cresce a perna dela, volta e meia, parece que é trombose, mas não é, vem e vai, mas é crônico. Ela não sabe qual foi a última vez que ela sentiu dor. Ela não sabe qual foi a última vez que ela sorriu por sorrir. Às vezes quando ela ri assim, ai, faz tempo que eu não sorrio. Imagina viver sem saber há quanto tempo que sorri. E ele tem efeitos na imunidade. E aí eu vou pedir licença para vocês, porque eu separei um videozinho bem rapidinho que fala sobre isso. Vamos ver como que vai. Eu acho que vai com som, né? Vai, não. Tem outro aparelho. Tem 3. Doutor Marco, ramal 214, por favor. Doutor Marco, ramal 214. Volta de novo. O que você quer saber? Quer me dizer o que está fazendo? Provocando umas risadas. No boletim americano de medicina, eu li que o riso aumenta a secreção da endorfina, o que, em contrapartida, aumenta a oxigenação do sangue, relaxa as artérias, acelera o coração, baixa a pressão, com efeito positivo para as doenças cardiovasculares e respiratórias e aumenta a expansão do sistema imunológico. Palhaço sabido, né? Bem sabido esse palhaço. Esse é o filme do Pat Adams, né? Isso. É o Pat Adams, O Amor é Contagioso. O sofrimento é opcional. Será? Eu gosto de pensar que ninguém em sua consciência opta por vencer. Eu gosto de pensar que nós somos resultados das milhões de relações que estabelecemos ao longo da nossa vida. E que essas relações fazem com que a gente crie crenças a nosso respeito, a respeito do mundo, a respeito da dor. Mas a gente pode encarar ela assim. Uma pessoa, um corpo despersonalizado, sem olhos, sem esperança, sem perspectiva, focado apenas na dor e no sofrimento. Ou a gente pode encarar assim, olhando para o futuro, pensando em possibilidades, talvez pensando em alguns sonhos que estavam na gaveta há muito tempo e tomando a direção da tua vida, tu possa perceber que tu pode retomar algumas coisas de volta, independente da dor. Tu pode pensar em começar de novo e tu pode sorrir, pensando na possibilidade de aprender com a dor que tu está sentindo. Com a dor a gente aprende. E a gente pode aprender a sorrir também. E aí a gente pode se entregar ao mar desconhecido de infinidades, oportunidades e possibilidades, talvez sem medo de se afogar. Porque agora, talvez, tu tenha o leme da tua vida e tu não vai deixar a vida te levar, com perdão o Zeca Pagodinho. E o final dessa jornada, caminhando o caminho, só existe uma: a liberdade, a responsabilidade
de ter o controle da sua vida, do teu corpo, a responsabilidade de assumir as crenças que tu assumiu, a responsabilidade de te amar e te aceitar do jeito que tu é, mas com a liberdade e a oportunidade maravilhosa de perceber que tu pode escolher o teu caminho. Obrigada. I can only imagine, just imagine.